Imagine que você vai a duas lojas diferentes para comprar o mesmo produto, um colar de prata. Na primeira loja, ele custa R$ 380. Na segunda, o mesmo colar, mesmo peso, mesma qualidade, custa R$ 420. Você estranha a diferença? Pergunta ao vendedor. E ele responde: é que o custo da matéria-prima subiu muito no nosso fornecedor, porque ele importa direto da Ásia. Essa situação simples, cotidiana, mostra como o preço de um mesmo bem pode variar dependendo da origem, da demanda local e da condição de entrega. E é exatamente isso que está acontecendo, em escala global, com a prata. Nos últimos meses, a prata passou a ser negociada com valores diferentes em dois dos maiores mercados do mundo, Nova York e Xangai. A diferença entre os preços, conhecida como Prêmio de Xangai, tem chamado a atenção de analistas, investidores e até fabricantes. E mais do que uma simples curiosidade técnica, esse descompasso pode ser sinal de algo maior, uma tensão crescente entre o que está acontecendo no mundo físico e o que os números mostram nas telas de negociação. Mas calma, isso não significa colapso, nem pânico, nem promessa de enriquecimento. Aqui, a gente não trabalha com previsões exageradas. O objetivo deste vídeo é entender o que está por trás dessa diferença de preços. Por que ela existe? O que ela revela sobre a cadeia global de fornecimento de prata? E o que isso tem a ver com o uso de inteligência artificial para interpretar dados financeiros de forma mais segura e consciente? Neste conteúdo, vamos seguir uma lógica clara. Primeiro, vamos explicar como os preços da prata são formados em diferentes mercados. Depois vamos contextualizar por que a China está pagando mais pela prata do que os Estados Unidos. Em seguida, exploramos o papel da inteligência artificial na análise desses dados e mostramos exemplos práticos de como tudo isso impacta o seu dia a dia, mesmo que você nunca tenha comprado uma onça de prata. Ao final, você vai entender como ler sinais reais da economia global sem cair em exageros ou pânico desnecessário. Esse é o tipo de conteúdo que informa, educa e dá autonomia. E tudo começa com algo simples, porque o mesmo colar custa mais em uma loja do que em outra. Quando falamos sobre metais preciosos, geralmente pensamos em ouro como referência de valor estável. Mas, nos últimos tempos, a prata tem chamado a atenção por um detalhe técnico e curioso. O preço do metal não é o mesmo em todos os lugares do mundo. Em especial, há uma diferença crescente entre os valores praticados em Xangai, na China, e em Nova York, nos Estados Unidos. Essa diferença de preço, conhecida como prêmio, não é um erro ou uma falha do sistema. Ela tem causas reais e oferece sinais importantes sobre o mercado global. Neste vídeo, vamos entender o que está por trás dessa disparidade e por que isso importa. Ao contrário do que muita gente pensa, os preços dos metais preciosos não são universais. Cada bolsa ou mercado pode apresentar variações conforme sua liquidez, demanda local, custos logísticos e condições políticas ou econômicas. A prata, por ser amplamente usada em aplicações industriais, como painéis solares, semicondutores e dispositivos médicos, tende a reagir rapidamente a variações na cadeia de suprimentos. Isso significa que a diferença de preço entre regiões pode revelar muito mais do que aparenta. Pode ser um termômetro da economia real. Nossa abordagem aqui será clara, direta e baseada em dados. Não faremos previsões exageradas, nem promessas de lucros rápidos. A intenção é oferecer um panorama educativo e prático, que ajude você a entender o que os números estão dizendo, sem cair em sensacionalismos. Porque quando falamos de finanças e metais, a informação certa vale mais que qualquer palpite. E a melhor forma de lidar com esse cenário é compreender o que está acontecendo agora e o que pode vir a seguir. Vamos seguir uma estrutura lógica. Primeiro vamos contextualizar os mercados em questão, depois analisar os fatores que estão pressionando os preços, apresentar dados confiáveis e, por fim, refletir sobre o que tudo isso pode significar para consumidores e investidores e a economia em geral. A prata, apesar de parecer apenas mais um ativo, pode estar sinalizando mudanças maiores. E vale lembrar, este vídeo não é uma recomendação de investimento, nem oferece qualquer tipo de conselho financeiro. O que você vai encontrar aqui é informação qualificada, explicada de forma acessível, para que você mesmo possa tirar suas próprias conclusões. Vamos começar entendendo como os preços da prata são formados nas principais bolsas do mundo. A prata é negociada em diversas bolsas globais, mas duas delas concentram boa parte da atenção dos analistas: a COMEX, em Nova York, e a SHFI, em Xangai. Enquanto a COMEX é tradicionalmente dominada por contratos futuros e hedge funds ocidentais, a SHFE atende a um público muito mais focado na demanda física, especialmente da indústria chinesa. E isso já cria um ponto de partida diferente para a precificação. Na prática, o mercado em Xangai tende a refletir de forma mais rápida os desequilíbrios entre oferta e demanda física.
Nos últimos meses, tem sido comum observar que o preço da prata negociada na SHFE está consideravelmente mais alto do que na COMEX. Essa diferença, que em alguns momentos ultrapassou $3 por onça, é chamada de Prêmio de Xangai. Esse prêmio representa quanto os compradores chineses estão dispostos a pagar a mais pela prata física, em comparação com os preços futuros negociados no Ocidente. E isso tem implicações diretas para o fluxo global de metais. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é a política industrial da China. O país está acelerando a transição energética, e isso exige uma quantidade crescente de prata para aplicações em energia solar e tecnologias limpas. Ao mesmo tempo, a produção global de prata não está conseguindo acompanhar essa demanda, gerando uma escassez localizada em alguns centros industriais. Isso empurra os preços para cima, onde o consumo é mais intenso. Outro ponto relevante são os estoques. Dados públicos indicam que os estoques de prata nos armazéns da SHFE estão próximos de mínimas históricas. Isso não significa que o mundo está sem prata, mas sim que há menos metal disponível para entrega imediata nesses mercados específicos. Já nos Hidroporeua, os estoques da COMEX permanecem estáveis, o que ajuda a manter o preço mais contido no Ocidente. Esse descompasso entre as regiões está no centro da atual discussão sobre descolamento entre físico e papel. Por fim, é importante destacar que esses fenômenos são cíclicos. Diferenças de preços entre mercados ocorrem de tempos em tempos, principalmente quando há tensão geopolítica, mudanças na cadeia de suprimentos ou movimentos bruscos de demanda industrial. Mas o momento atual é especialmente interessante porque a diferença se mantém elevada por mais tempo do que o habitual, o que tem despertado o interesse de analistas e profissionais do setor. Um dos problemas mais relevantes quando falamos de preços diferentes para o mesmo ativo em mercados distintos é a desinformação que circula em redes sociais e fóruns de investimento. Muitos usuários acabam interpretando essas diferenças como sinal imediato de colapso ou manipulação, sem compreender os fundamentos que geram tais distorções. Isso pode levar a decisões apressadas, baseadas em emoções ou em conteúdo não verificado. O resultado é um público vulnerável, que muitas vezes entra no mercado esperando por ganhos rápidos, mas sem entender a lógica por trás dos dados. Esse problema é agravado pelo fato de que o mercado da prata, embora menos coberto do que o do ouro, é complexo e amplamente influenciado por fatores industriais. A China, por exemplo, concentra boa parte da produção global de painéis solares, um setor que depende fortemente da prata em sua fabricação. Quando há um aumento abrupto na demanda interna ou uma desaceleração nas importações, o preço local tende a subir. E se essa diferença for maior do que o normal, o investidor comum pode achar que está diante de uma anomalia global, quando na verdade pode ser apenas um reflexo da dinâmica regional. Outro ponto crítico é a confusão entre o chamado preço de papel, negociado em contratos futuros, e o preço físico da prata entregue em barras ou lingotes. Muitos não sabem que o contrato futuro representa uma aposta, uma promessa de entrega no futuro, e não necessariamente a posse real do metal. Isso gera uma percepção distorcida do valor do ativo, especialmente quando há prêmios sobre o físico, como ocorre em Xangai. Essa desconexão entre percepção e realidade é um dos principais desafios educacionais para quem está começando a explorar os mercados de metais preciosos. Além disso, existe uma assimetria de informação. Nem todos os dados sobre o mercado chinês são de fácil acesso para o público ocidental. A linguagem, a metodologia de divulgação e até os fusos horários afetam a interpretação dos números. Isso cria uma janela onde teorias não verificadas podem ganhar força, por falta de explicações didáticas. Quando não há clareza sobre como ler os dados, a consequência direta é a propagação de interpretações distorcidas, que confundem mais do que ajudam. Portanto, o problema real não é a existência de preços diferentes. Isso é natural em mercados descentralizados. O problema é a falta de informação clara, confiável e acessível sobre por que essas diferenças existem e o que elas de fato significam. Sem esse entendimento, o público permanece à mercê de boatos e análises rasas. É justamente aí que entra a importância de conteúdos educativos como este, que priorizam a verdade e o contexto acima de qualquer narrativa apelativa. Diante desse cenário de complexidade informacional, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para entender o mercado da prata de forma segura e estratégica. Ferramentas baseadas em IA já são capazes de agregar dados de múltiplas fontes confiáveis, como SHFE, COMEX, LBMA e veículos como Bloomberg ou Reuters, e apresentar análises consolidadas em tempo real. Isso facilita a vida tanto de investidores quanto de produtores de conteúdo, oferecendo uma visão mais ampla, filtrada e precisa do comportamento do mercado global.
Uma das soluções práticas já disponíveis são plataformas que usam IA para identificar padrões de arbitragem e dispersão de preços entre mercados internacionais. Essas ferramentas detectam automaticamente quando há um prêmio fora do padrão, como no caso de Xangai versus Nova York, e conseguem gerar alertas explicando o possível contexto por trás daquela variação. Isso evita reações impulsivas e ajuda o usuário a interpretar o dado com base em fundamentos econômicos e não em narrativas apressadas. Além disso, modelos de linguagem natural, como os utilizados em assistentes de IA, conseguem traduzir relatórios técnicos complexos, transformar gráficos brutos em explicações acessíveis e responder dúvidas com base em bases de dados atualizadas. Isso representa um ganho de autonomia para quem não tem formação técnica, mas quer compreender o que está de fato acontecendo. A IA funciona como uma ponte entre a complexidade do sistema e a simplicidade da linguagem. Outro benefício é a possibilidade de usar IA para simular cenários com base em dados históricos reais. Por exemplo, o usuário pode visualizar o que aconteceu nas últimas 5 vezes em que o prêmio da prata entre Xangai e Nova York superou determinada marca. Essa projeção não é uma previsão, mas sim uma análise estatística baseada em comportamento passado, o que ajuda a embasar decisões com mais consciência e menos achismo. Por fim, a inteligência artificial também pode ser usada para monitorar a confiabilidade das fontes. Algumas extensões e ferramentas já são capazes de sinalizar quando um site é conhecido por propagar desinformação ou quando um conteúdo carece de base técnica. Isso é especialmente útil em um tema tão sensível como o mercado de metais, onde rumores e manipulações são comuns. Com IA, é possível navegar esse território com mais segurança, desde que se saiba usá-la com responsabilidade. Perfeito, Fragoso. Abaixo seguem os blocos 5 e 6, mantendo o padrão de qualidade, fidelidade aos fatos, sem redundâncias, com foco didático e alinhado às políticas do YouTube. Vamos imaginar 2 cenários distintos para entender melhor como essas informações se aplicam na vida real. No primeiro caso, temos um pequeno empresário no Brasil que importa componentes eletrônicos da Ásia. Com a prata sendo um dos principais insumos desses produtos, qualquer aumento no preço físico em Xangai pode impactar diretamente seus custos. Se ele acompanha apenas os preços da Comex, pode ter uma falsa percepção de estabilidade. Mas, ao usar ferramentas com integração de dados globais, ele consegue antecipar oscilações do mercado asiático e se planejar melhor. No segundo exemplo, temos um investidor iniciante que busca diversificar sua carteira e começa a estudar metais preciosos. Ele vê uma diferença de preço entre bolsas e lê em redes sociais que isso seria prova de manipulação. Sem saber interpretar os dados corretamente, ele pode se expor a riscos desnecessários, entrando em posições com base em conclusões precipitadas. Com o uso de plataformas assistidas por inteligência artificial, esse investidor pode acessar análises neutras, filtrar fontes confiáveis e entender que o prêmio de Xangai, nesse caso, está mais ligado à dinâmica de oferta e demanda local do que a um suposto colapso. Outro uso prático está na educação. Professores e analistas podem usar essas ferramentas para ilustrar o funcionamento de mercados globais com dados em tempo real. Imagine uma aula de economia onde os alunos veem ao vivo como o preço da prata se comporta em diferentes regiões e como isso reflete decisões de política industrial. Isso transforma o aprendizado em algo vivo, conectado com o mundo real e menos abstrato. Há ainda aplicações no varejo. Algumas joalherias e empresas que trabalham com prata já utilizam APIs integradas a sistemas baseados em IA para ajustar preços de produtos conforme flutuações em diferentes mercados. Assim, conseguem proteger margens de lucro e evitar prejuízos causados por compras feitas com base em cotações defasadas. Isso mostra que a informação não serve apenas para grandes investidores, mas também para negócios do dia a dia. Por fim, produtores de conteúdo, como canais educacionais, portais de finanças e influencers sérios, também se beneficiam ao usar IA para validar dados antes de publicar análises. Isso evita erros, fortalece a credibilidade do canal e mantém a conformidade com as políticas de plataformas como o YouTube. A tecnologia, quando usada com responsabilidade, se torna uma ferramenta de qualidade e proteção. Apesar de todas as vantagens, é fundamental reconhecer que a inteligência artificial tem limites importantes, principalmente quando aplicada a mercados voláteis e globalizados, como o de metais preciosos. A IA depende da qualidade dos dados que recebe. Se a fonte for incompleta, tendenciosa ou desatualizada, a análise pode ser distorcida. Por isso, não basta confiar cegamente no resultado de uma ferramenta automatizada. É preciso saber interpretar os dados com senso crítico e sempre cruzar informações. Outro ponto relevante é que a IA não prevê o futuro.
Ela analisa padrões com base em histórico e estatísticas, mas o mercado pode reagir de forma inesperada por fatores geopolíticos, decisões políticas ou choques de demanda que não estavam no radar. Ferramentas preditivas ajudam a criar cenários prováveis, mas nunca garantem o que vai acontecer. Quem utiliza essas plataformas deve enxergá-las como bússolas, não como mapas exatos. Além disso, o uso excessivo de automação pode gerar dependência. Alguns usuários se acostumam a apenas seguir o que a ferramenta sugere, sem desenvolver pensamento analítico próprio. E isso é perigoso, especialmente em ambientes de alta volatilidade, onde agir rápido com discernimento pode fazer toda a diferença. A inteligência artificial deve complementar a inteligência humana, não substituí-la. Também é importante considerar a ética do uso de IA. Ferramentas que capturam dados de fontes questionáveis ou que fazem interpretações enviesadas podem induzir decisões erradas. Por isso, escolha bem as plataformas, verifique a transparência dos algoritmos e prefira aquelas que citam fontes claras e verificáveis. Isso protege você e melhora a qualidade da sua leitura de mercado. Por fim, lembrar que nenhuma IA é neutra por completo. Algoritmos são construídos com base em decisões humanas, e essas decisões carregam valores, prioridades e vieses. Usar a tecnologia com responsabilidade significa estar atento a esses aspectos. Validar sempre a origem da informação e reconhecer que, no fim, a decisão é sempre sua. A IA é uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela depende da forma como é utilizada. Claro, fragoso. Aqui estão os blocos 7 e 8, finalizando o roteiro com profundidade, sem repetições, mantendo a progressão lógica e o foco educativo. Cada bloco é original, seguro para monetização, direto e com gatilhos de atenção bem aplicados, sempre com base em fatos. O cenário que observamos hoje, com a prata sendo negociada com prêmios diferentes em Xangai e Nova York, nos leva a reflexões mais amplas sobre como os mercados globais estão se reorganizando. Em um mundo onde cadeias de suprimentos são cada vez mais descentralizadas e tensões geopolíticas afetam decisões comerciais, os preços de ativos estratégicos como a prata passam a refletir mais do que simples especulação financeira. Eles revelam pressões industriais, acordos entre países, estratégias de estocagem e movimentos regulatórios. Nesse contexto, compreender a lógica por trás dos números se torna uma habilidade valiosa. Do ponto de vista técnico, essa realidade exige que empresas, investidores e comunicadores estejam preparados para um ambiente onde os dados locais podem ter repercussões globais. Quando a SHFE apresenta estoques baixos ou quando a Bloomberg menciona gargalos de fornecimento, esses sinais precisam ser interpretados com cuidado e responsabilidade. Afinal, uma leitura precipitada pode gerar medo injustificado ou expectativas fora da realidade. E esse tipo de ruído costuma se espalhar rapidamente em ambientes digitais. Em termos de benefícios, a crescente visibilidade sobre essas diferenças de preço pode estimular maior transparência entre as bolsas, impulsionar melhorias nos mecanismos de entrega física e favorecer um debate mais sério sobre a importância de ativos reais em um mundo altamente digitalizado. Além disso, o uso de tecnologia e IA nesse cenário pode fortalecer a autonomia do usuário comum, dando-lhe acesso a dados que antes eram restritos a grandes instituições. Mas há também riscos. A fragmentação dos mercados, se mal interpretada, pode gerar narrativas polarizadas e até fomentar decisões equivocadas em massa. E embora a tecnologia ajude a organizar as informações, ela não substitui a necessidade de análise crítica. A responsabilidade por compreender o contexto, distinguir fatos de interpretações e decidir com consciência continua sendo humana. Não é porque um gráfico aponta uma tendência que essa tendência está isolada da realidade econômica, social e política mais ampla. Portanto, mais do que buscar respostas prontas, o momento pede uma postura de investigação contínua. Entender as razões por trás de um prêmio de $3 entre bolsas não é apenas uma curiosidade de mercado. É uma lição sobre como a sua economia global se comporta, como a escassez se manifesta e como a informação de qualidade pode ser o maior ativo em tempos de incerteza. Chegando ao fim deste vídeo, vale recapitular os pontos essenciais com clareza. A diferença de preço entre Xangai e Nova York na negociação da prata não é um erro, nem uma anomalia misteriosa. É um reflexo real de fatores diversos. Políticas industriais, estoques disponíveis, padrões de consumo, custos logísticos e, sim, também da forma como o mercado financeiro precifica contratos futuros. Essa disparidade, chamada de Prêmio de Xangai, vem chamando a atenção não apenas de investidores, mas também de analistas, economistas e educadores financeiros. Aprendemos que interpretar corretamente esses sinais exige acesso a dados confiáveis, ferramentas atualizadas e uma postura crítica diante das informações.
Vimos que a inteligência artificial pode ser um suporte valioso nesse processo, mas não substitui a responsabilidade do usuário em validar, questionar e contextualizar cada leitura. A IA amplia o acesso, mas a compreensão ainda depende de como usamos os recursos disponíveis. Mais do que nunca, fica evidente que educação financeira, tecnológica e geoeconômica estão interligadas. Em um mundo onde uma fábrica de painéis solares na China pode afetar o preço da prata no Brasil, compreender essas conexões deixa de ser luxo e passa a ser necessidade, não para especular ou reagir com medo, mas para agir com consciência, proteger recursos e participar de decisões mais informadas. Por fim, reforçamos que este conteúdo é exclusivamente educacional. Nosso objetivo aqui foi entregar contexto, clareza e ferramentas de análise, sem prometer resultados fáceis ou soluções milagrosas. O verdadeiro valor está em aprender a fazer as perguntas certas, acompanhar os dados com calma e não se deixar levar por narrativas rasas. Em tempos de excesso de ruído, a informação bem filtrada é um dos poucos investimentos que sempre traz retorno. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a dinâmica entre o mercado asiático e o ocidental, considere acompanhar mais conteúdos como este. A construção de conhecimento é um processo contínuo, e quanto mais pessoas estiverem preparadas, mais saudável será o debate sobre finanças, tecnologia e futuro. Obrigado por assistir com atenção até aqui.